Então a gente tem uma frase aí que diz tudo isso, de Thomas Edison, que fé sem ciência é fanatismo, ciência sem fé pode ser loucura. E aí, pessoal, olha que interessante que aconteceu, que nesse meio tempo as coisas começam a acontecer, né? E você começa a perceber como você está conectado a assuntos como esse sem saber. Os princípios que a gente utiliza hoje, os equipamentos que a gente utiliza hoje, como celular, como controle remoto, como tantos outros equipamentos da modernidade, possuem princípios de funcionamento da física quântica. E muitas vezes não são aceitos por pessoas que estão repletas desses equipamentos. E olha o que aconteceu aqui, pessoal, quando eu estava assistindo TV, e todos devem ter visto esse comercial quando ele passou. Eu vou explicar um pouco sobre ele. É aquele comercial do cachorrinho que detecta a aproximação de uma pessoa, e essa pessoa provavelmente está com um órgão de o seu ex-dono. É aquela campanha de doação de órgãos. Eu estou explicando isso, vocês me desculpem, porque algumas pessoas que eu mostrei o vídeo não entenderam. Então eu fiz questão, e aí eu tive, logo depois disso tudo, eu vi essa propaganda na TV, e aí a ficha caiu. Queria chamar atenção para isso aqui, que é uma empresa estritamente ocidental, com uma mente estritamente ocidental, e que aprovou uma propaganda dessa. Então alguém lá dentro acredita nessa existência, vamos dizer, de algo vibracional e energético. E todos nós aqui provavelmente temos experiência, ou sabemos de história, ou já vivenciamos, lógico, né? Quando você está chegando em casa, o seu cachorrinho já começa a se movimentar. Ou seja, os animais têm essa propriedade que nós também temos, mas nós temos um bloqueio que os animais não têm, que é a nossa própria mente, que é o nosso... Quanto mais nos tornamos capacitados ocidentalmente, mais difícil fica a aceitação de princípios como esse. Então eu achei sensacional, pessoal, porque ninguém questionou essa propaganda, né? Esse reclame. E todo mundo assim acha lindo e bonitinho. E aí, pessoal, diante disso, qual que era o meu interesse? Como que eu vou fazer para explicar para as pessoas e justificar para mim mesmo um investimento como esse, que para os padrões brasileiros, obviamente, todos sabem, não é tão barato, não é um pêndulo de R$25, é um equipamento sensacional que tem o seu custo. E eu gostaria, pessoal, de saber como que isso seria aceito, qual era a resposta real que eu estava tendo das pessoas. Então eu resolvi fazer o quê? Uma quantificação dos resultados terapêuticos que eu estava obtendo dos meus pacientes. E aí que foi extremamente simples, porque o objetivo desse trabalho era investigar o índice de satisfação. Então era muito simples. E aí, está satisfeito ou não? Por favor, seja o mais sincero possível. Então o objetivo foi investigar o índice de satisfação com relação ao tratamento, com o Quantic, bem como avaliar os resultados obtidos. A metodologia que eu utilizei foi extremamente simples também, que foi o envio de e-mail, o que tornou, obviamente, o trabalho também um pouco complicado, porque, por incrível que pareça, e eu falo isso com todo respeito, mas quem não mexe vai ter que começar a mexer, por incrível que pareça, muitas pessoas não têm acesso à internet ou não acessam a internet. Então, como os tratamentos eram via e-mail, algumas coisas assim, eu precisava
que a pessoa entrasse no seu e-mail e respondesse o questionário que eu enviei. Então isso ficou um pouco complicado, algumas pessoas inclusive fizeram errado, por isso que eu não pude quantificar aqui os 40 respondidos. Foi aplicado um questionário via e-mail aos clientes, com respostas objetivas que pudessem qualificar e quantificar os resultados. Será que não tem ar condicionado? Porque está todo mundo... Não está? Não vai precisar. Acabei de ligar aqui. Estava desligado. O desenvolvimento desse trabalho foi no período dos meses de maio a outubro. Esse trabalho eu já apresentei no Congresso de Acupuntura. Eu enviei 54 e-mails, 40 pessoas responderam, e eu considerei 34 respostas só. É um número pequeno, não tenho a menor dúvida, mas para mim era o que eu precisava, para mim foi suficiente. Eu fiz isso muito mais para mim, e aí, lógico, apresentei os resultados gráficos, vou apresentar obtidos. Não tem nenhum cunho científico essa pesquisa, não registrei se fazia tempo que a pessoa estava se tratando, se fazia pouco tempo, se fazia muito tempo. Simplesmente foi uma resposta curta e grossa. Está satisfeito? Teve respostas positivas? E quais foram essas respostas? Era isso que eu queria. E aí a gente teve a aplicação desse questionário aqui também, que eu vou falar rapidinho, mas assim, como conheceu, se a resposta foi positiva, se achou que essa resposta demorou ou não. E aí, se tinha necessidade de tratamento no nível físico, se obteve resposta, se a necessidade estava voltada para o nível emocional, se obteve resposta, se estava voltada para o nível profissional, se obteve resposta sim ou não. Era só completar isso e depois eu coloquei em gráficos. E aí de cara, pessoal, isso aqui já me deixou em êxtase, porque eu tive 97% de pessoas, daquelas 34, que obtiveram respostas positivas. Comigo, que não tinha experiência, que não dominava todos os bancos de dados, aliás, todo o banco de dados. Então aquilo já foi excelente para mim, e servia até para eu mostrar para algumas pessoas, né, que esse era o meu objetivo. Olha, quem está se tratando está satisfeito. 82% achou que os resultados não demoraram, o que foi maravilhoso também, porque é óbvio que todo mundo quer respostas para ontem dos seus problemas. E aí os principais resultados terapêuticos que nós tivemos foi no aspecto emocional, a elevação da autoestima, e aí nós tivemos no aspecto geral. Isso aqui, como que eu considerei? Eu coloquei várias opções e as pessoas iam marcando aonde obtiveram respostas, mesmo se não tivessem falado para mim. Algumas pessoas não me falaram que tinham problemas físicos e obtiveram mais disposição, por exemplo. Obtiveram melhora na qualidade do sono, por exemplo, porque não era o tratamento principal que estavam buscando, não era a queixa principal. Então, pessoal, o índice de satisfação ou surpresa com o tratamento foi de 91%. 6% apresentou-se decepcionado e 3% deixou em branco, então eu considerei como diferente. A princípio eu não sei, acredito sinceramente que foi a minha incapacidade de conduzir esse grau de decepção, e me reservo o direito de dizer que, como eu não considerei o tempo do tratamento, eu também posso me resguardar e dizer, pode ter se decepcionado porque esperava uma resposta mais rápida. Nós ocidentais não temos a paciência dos orientais e procuramos um tratamento e queremos nos curar de um problema de 20 anos em uma semana, 2 semanas. Quem trabalha na área que sabe ou já passou por alguma coisa parecida com isso. Então eu acredito também que aqui pode ter acontecido. Existem ainda problemas que nós não temos a capacidade de curar. Eu acredito nisso. Então às vezes é um problema que essa pessoa tem que resolver com ela mesma, apesar de acreditar que o Contec auxilia nessa busca interior.